Ela apostava mais na doçura que na amargura e tinha uma fé inabalável de que mesmo que seu caminho estivesse mais nublado que ensolarado, Deus sussurrava em seu ouvido: "Não desista, menina." Oi gente, tudo bem com vocês? Esse trechinho que eu li na introdução é uma parte do meu texto. Ela era poesia, ele não sabia ler. Esse texto ele surgiu dessa frase que não é minha, essa frase é de um espanhol chamado Juan E. Foi o que eu encontrei na internet. E a partir dessa frase eu criei meu texto. E eu percebi que esse texto ali agradou muita gente, teve muita identificação, porque apesar de eu ter publicado ele em 2018 no meu blog, eu acabei colocando no Instagram faz algumas semanas. Tinha muito mais que 200 comentários, muitos compartilhamentos, então eu vi que a forma como eu escrevi e a história, muita gente dizendo pra mim: "Nossa, é a história da minha vida, como você tá lendo nos meus pensamentos, etc." E a minha reflexão sobre isso é que às vezes a gente meio que erra, meio que se ilude. Às vezes a gente acredita que está dançando uma dança com alguém, mas essa pessoa não sabe dançar. Às vezes a gente acredita que está escrevendo poemas, está agradando alguém, mas essa pessoa não sabe ler. Uma outra mensagem que eu quis passar com o meu texto é assim: talvez a felicidade também tivesse a ver com pontos finais. Porque é o seguinte, às vezes a gente está tentando dançar uma dança com alguém que não quer dançar com a gente. A gente está tentando escrever versos para quem não sabe ler. Então não está na hora de botar um ponto final? Não está na hora de começar a tentar direcionar esse afeto, essa doçura, tudo isso para a gente mesmo? Porque quando a gente aprende a direcionar esse afeto para a gente mesmo, a gente aprende também a reconhecer aquelas pessoas que querem dançar uma dança conosco. Ela não fingia ser assim, nem tampouco se esforçava. Tinha nascido poesia e se encantava com pequenos galanteios, letras de música falando de saudade, versos de Caio Fernando Abreu no livro antigo e cheiro de café numa livraria charmosa. Não sabia guardar rancor, se esforçava para se desapegar daqueles que a rejeitavam e rascunhava sonhos no caderno do lado. Ela acostumou-se a ser poesia, a enxergar poemas, a extrair delicadezas, a desejar gentilezas. E acabou calculando errado. Na sua mente tão congestionada, permitiu que ele, tão frio e errado, ali fizesse morada. Dentro do seu coração generoso, não cabiam dúvidas e divagações. E por isso ela insistia em ver nele versos que ele nunca soube ler. Ela teimava em ouvir dele poemas que ele nunca quis recitar. Ela esperava dele danças que ele nunca ousou convidá-la para dançar. Ela dançava sozinha, escutando em seu ouvido canções que ela jurava que ele havia composto para eles. Mas era tudo fruto de sua imaginação, de seu encanto pela vida, de sua alma colecionadora de ilusões. Um dia, ela acordou e percebeu que talvez a felicidade também tivesse a ver com pontos finais. Que estava na hora de guardar seu amor por dentro e direcionar seu afeto para si mesma. Começou a entender que não era fácil desistir dele, porque, mais do que amá-lo, amava a sensação que amá-lo lhe provocava. Devagar descobriu que poderia fazer poesia do vazio e das esperas, e que, em algum lugar, não muito longe dali, haveria um menino poema como ela, capaz de lembrá-la todos os dias que é preciso força e coragem para insistir na doçura num mundo cheio de amargura. Então, gente, esse é meu texto. Ele já representou uma parte do meu passado, né? Hoje não. Hoje eu encontrei o meu menino poema, que é o Luiz. Vou deixar a foto dele aqui para vocês. A gente já tá junto, falando um pouquinho da minha vida pessoal, a gente já tá junto há 19 anos, casados há 18 anos, temos um filho de 12. E é um voto de esperança, né? Porque eu já fui essa menina poesia no mundo de meninos que não sabiam ler, e no fim eu encontrei alguém que queria dançar essa dança comigo. E agora, minha dica de filme para vocês
Eu não posso nem relacionar muito esse filme com o meu texto, porque o meu texto nem chega aos pés desse filme. Esse filme é um épico e, para mim, é o filme mais maravilhoso, mais belo, com a melhor fotografia, com a melhor música, com o melhor enredo que eu já vi na minha vida. É um filme muito longo, não sei se todo mundo aguentaria assistir esse filme. Ele tem 3 horas e 50 minutos e Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. É um filme assim que às vezes ele é até comparado, né, com O Poderoso Chefão, porque ele fala muito dessa parte de máfia, tudo, mas assim, se você for analisar bem a história, não dá para relacionar os dois não, porque esse filme Era Uma Vez na América, ele vai falar muito da lealdade e da amizade. E tem uma relação de amor também, uma relação romântica nesse filme, que eu dei uma relacionadinha com o meu texto, porque eu queria ilustrar aqui para vocês. Mas esse filme ele não tem no Netflix, ele esteve no Netflix há algum tempo atrás, mas se vocês procurarem em outras plataformas, certamente vocês vão encontrar. Mas é um filme muito, muito, muito lindo, muito sensível, muito bem estruturado e, como eu disse, a fotografia e as músicas. A trilha sonora foi feita pelo Ennio Morricone. O Ennio Morricone é um grande músico e, assim, o tema de Débora, que é uma das personagens, ele é muito, muito emocionante. É assim, traduz mesmo uma menina poesia, né, a Débora. E toda vez que eu vejo alguma montagem, algum clipe que mostra o tema de Débora, eu acabo chorando porque é mesmo de arrepiar. É um filme, é um épico, né, que retrata os anos 20, os anos 30 e os anos 60. Mas ele foi filmado, ele foi rodado em 1984. E ele tem assim um elenco de peso, né, que naquela época assim alguns atores que hoje a gente conhece, como a Jennifer Connelly, ela tinha 12 anos quando foi filmado esse filme. E aí a gente tem Robert De Niro, James Woods, a Jennifer Connelly, que eu já falei, tem a Elizabeth McGovern. E a gente vai vendo ao longo do filme a relação de amizade e de lealdade entre dois personagens, que é o Noodles e o Max. Essa amizade vai durar 50 anos. E além desses dois, né, que são amigos, existe um grupo, né, de vários meninos que são judeus e eles prometem lealdade, eles ambicionam ficarem ricos, ambicionam crescerem, mas assim, de um lado contrário ao lado da lei. E falando da historinha de amor, né,
que existe nesse filme, que é assim uma história muito bonita, muito poderosa e muito triste também. Tem os altos e baixos, né, como as grandes histórias de amor. E essa história ela acontece entre o Noodles e a Débora. Eu não sei se pronuncio o nome dele desse modo, né? O Noodles, ele é interpretado na primeira fase pelo Scott Schutzenman-Tyle, uma coisa assim. E, nossa, é interpretado belíssimamente. E a Débora é interpretada na primeira fase pela Jennifer Connelly. Na segunda fase, o Noodle é interpretado pelo De Niro e a Débora, ela é interpretada pela Elizabeth McGovern. E assim, a gente vai vendo as mudanças, né, dos dois durante o filme, porque o filme, né, vai dos anos 20 até os anos 60, então a gente vai vendo, né, os encontros e desencontros deles ao longo do filme, e vamos percebendo assim que no início, né, quando os dois têm na fase de 12, 13 anos, os dois são poesia, os dois são poemas. O Noodles, ele tem um olhar assim, tanto em qualquer uma das fases, mas ele tem um olhar e é muito captado esse olhar, porque isso não é spoiler, tá bem no começo do filme, porque existe uma frestinha numa parede onde ele enxerga, fica olhando, observando a Débora dançar. E aí é aquele poema, né? A Débora vestida de bailarina, aquela música sensacional do Ennio Morricone e o Noodles ali vendo ela dançar e ela sabe que ele está vendo. Então assim, é uma paixão, é uma coisa meio platônica, bem juvenil, bem pura. E ali você vê que os dois, né? Os dois estão desabrochando poesia, os dois estão querendo dançar a mesma dança. Aí passa o tempo, lá pelos anos 30, o Noodle ele vai por um caminho de máfia mesmo, de contrabando, de se drogar, e ele causa assim muitas decepções, né, na Débora, e talvez ele seja um menino que não saiba ler nesse período. E no final do filme, também tentando não trazer spoiler, eles carregam dentro deles uma tristeza. Eu vejo que os dois, né, tanto a Débora quanto o Noodles, eles carregam uma tristeza, um não entendimento de tudo e, enfim, é o que eu posso falar. Mas assim, é minha dica porque esse filme inteiro, ele é pura poesia, sabe? E ele não tem uma estrutura linear. Então você começa a assistir num plano, daqui a pouco está em outra época, mas ele traz assim uns ganchos que ligam uma época na outra. É uma cena muito bonita que eu gosto desse filme, na hora que representa, né, o Noodles olhando pelo buraquinho. Primeiro ele está com aquele olhar, né, a pele, a feição da juventude, dos 12, 13 anos, e de repente eles passam para uma outra sequência que o olhar já é de um homem maduro. E isso é muito bonito, sabe? Então eu recomendo esse filme para vocês, para quem tiver paciência de assistir um filme tão longo. Agora, minha dica de livro para vocês, eu não poderia deixar de indicar esse daqui, ó. Para uma Menina com uma Flor, do Vinícius de Moraes. É um livrinho pela Companhia das Letras. Eu tenho esse livrinho há tanto tempo, gente, que hoje eu acredito que a capa seja diferente. Aqui nesse livro estão reunidas diversas crônicas do Vinícius de Moraes que foram publicadas em jornais, em revistas, de 1941 até 1966. E entre todas as crônicas, né, tem essa daqui, que é Para uma Menina com uma Flor, ela tá até aqui. E esse livro, ele tá muito cheio, assim, de humor, de amor aos amigos, amor à pátria, amor às mulheres. Tem muita coisa engraçada, tem muita coisa inteligente, tem muita referência, né, a outros autores, muita referência à vida do Vinícius de Moraes. Não são poesias, são crônicas mesmo, são várias crônicas e assim, é uma melhor que a outra, né? Na época eu não usava post-it ainda, então tá tudo assim, ó, dobradinho, que é onde tem as coisas que eu mais gosto. E esse título, né, Para uma Menina com uma Flor, eu gostava tanto desse poema,
que quando eu comecei o blog e eu tinha vergonha, né, achava que ninguém ia me ler, eu tinha vergonha de pôr meu nome, então eu tinha um pseudônimo, né, eu colocava Menina com Flor. Mas depois eu assumi, né, meu nome mesmo. Então eu vou ler um trechinho dessa crônica para vocês, para encerrar aqui. Olha que lindo. Para uma menina com uma flor. Porque você é uma menina com uma flor e tem uma voz que não sai, eu lhe prometo amor eterno, salvo se você bater pino, o que, aliás, você não vai nunca, porque você acorda tarde, tem um ar recuado e gosta de brigadeiro. Quero dizer, o doce feito com leite condensado. E porque você é uma menina com uma flor, eu lhe predigo muitos anos de felicidade, pelo menos até eu ficar velho, mas só quando eu der aquela paradinha marota para olhar para trás. Aí você pode se mandar, eu compreendo. E por aí vai, né? Continua, ele vai falando as características dela e vai desejando muitas coisas boas para ela e termina assim: porque você é linda, porque você é meiga e, sobretudo, você é uma menina com uma flor. O Vinícius de Moraes, ele era um menino que sabia ler, né? Só que ele sabia ler até demais, né? Era um conquistador. E com esses versos, assim, ele conquistava muita gente, muitas meninas poemas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu recadinho para vocês hoje. Eu vou deixar o link para esse meu texto lá no blog, aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link para o tema de Débora aqui e o link para comprar o Para Menina com uma Flor na Amazon, também aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero vocês na próxima terça-feira. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até semana que vem. Tchau!